a gente tem o hábito de ser um pouco pontual em respeito a todo mundo, né, que entrou aí e está presente. E antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer a presença da doutora Maria José, doutora Alexandre Porfiani, do doutor Darlan, doutor Elton, doutora Val, cadê a doutora Arthur? Não estou vendo a doutora Arthur. Ali, achei. Muita gente aqui. Mas eu quero agradecer especialmente eles, porque nos aguentaram aí desde o começo do mês, fazendo perguntas, indagações, sabendo para montar um artigo, para poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. E agradeço imensamente toda a disponibilidade que vocês tiveram com a gente, tá? Para fazer esse trabalho em conjunto aqui com o pessoal. A gente, quando da proposta das reuniões da comissão, a gente tinha pensado em um cronograma, que o Dr. Darlan, como nosso gestor, sabe, um cronograma, algumas ideias, mas infelizmente a gente se deu conta aí, frente a essa pandemia, que tirou, acho que, a organização de muita gente, inclusive a nossa, mas pensando num tema que pudesse ajudar os advogados e trazer um pouco até para o mundo das startups, a gente acabou pensando numa discussão, em algumas discussões da reunião nossa. Poxa, os advogados, muitos deles ainda não sabem o que são startups, mas usam, e usam em todas as áreas. E acabam utilizando as startups para uma facilidade, inclusive nesse momento de pandemia. E aí foi em razão disso que a gente resolveu usar como tema da nossa reunião as startups, a tecnologia nesse momento de pandemia. Então, pegamos alguns presidentes de comissões que hoje estão aqui participando conosco para indagar quais eram as startups que mais utilizavam e assim, realmente trazer e mostrar para vocês as facilidades. É lógico, gente, que vai ter as suas críticas, mas são os meios que hoje a gente usa como uma forma eletrônica e muito mais fácil para continuar as nossas reuniões, os nossos trabalhos, enfim. Então, foi esse o motivo da escolha do nosso tema. Né? A dinâmica hoje vai acontecer de uma forma com a participação coletiva aí dos nossos presidentes. Vou fazer uma breve explanação do que é um conceito rápido do que é uma startup e vou dar a palavra, eu vou chamar os presidentes das demais comissões, vou dar a palavra e vão falar das startups que foram num ranking de escolha deles, o que eles utilizam muito e dar uma sugestão, o que isso facilitou, o porquê é importante, se vão utilizar isso depois, se vai ser repassado, será que isso pode, de repente, algumas startups que vão ser indicações podem, de repente, fazer uso até da casa, da OAB, e assim mudar um pouco a dinâmica nossa. Vou passar a palavra para cada um deles. Como nós temos bastante gente hoje participando, a gente deixou uma consideração aproximadamente de 5 minutos. É uma coisa bem rápida. Eu sei que advogado fala, mas a gente fala um pouquinho, sempre passa um pouquinho mais, não tem problema. Aberto às nossas perguntas. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Maria José. A doutora Maria José vai falar a respeito de alguma startup. A gente vai abrir para pelo menos 2 perguntas aí. E se não forem respondidas as demais, a gente vai responder depois, como é o costume da nossa comissão. A gente responde as perguntas por e-mail. Aberta a discussões também, tá bom? Deixa eu ver minha colinha. A doutora Simone, que está aqui mandando para vocês mensagem, faz parte da comissão. Aliás, também quero agradecer os integrantes da comissão, a doutora Simone, vice-presidente, doutor Tiago, nosso diretor técnico, Tiago Rafael, que está aí também. Obrigada por toda a força sempre. A doutora Simone vai passando, ela vai pedindo para vocês, ela vai colhendo as nossas perguntas e ela vai pedindo para vocês o nome, e-mail e OAB para depois passar para o gestor aí a presença de todo mundo que estiver aqui com a gente. Inclusive, como muitos devem saber, antes das nossas reuniões, a gente publica um artigo
e aí a gente faz a divulgação junto com a OAB aí desse artigo, por isso é importante também vocês marcarem a presença aqui com a gente, tá bom? Eu não vou me alongar mais, porque senão eu tiro aí o tempo de pessoas importantíssimas. Eu estou muito feliz por vocês estarem participando. Novamente, meus agradecimentos, estendendo aí a todos. Nós temos 2 integrantes que não puderam estar presentes, mas de qualquer forma, agradeço ao doutor Emerite e o Everson. Então, eu vou chamar agora a doutora Maria José, para ela falar um pouquinho para a gente a respeito dos aplicativos de comunicação, né? A gente separou algumas startups aí que são muito utilizadas hoje, como startups de comunicação, startups de alimentação, startups de facility. E a gente vou começando pela doutora Maria José. Antes disso, só a conceituação, que é a startup, gente, ela surge para solucionar a dor de uma sociedade. Esse produto ele surge algo que nunca existiu, ele surge para poder sanar um problema existente. Então, trazendo para um momento de pandemia, de repente alguém nunca tinha pensado que as reuniões poderiam ser online, como está acontecendo agora, e acabou surgindo de uma forma que vem para solucionar um problema e que é utilizável numa escala muito alta. Então, ela é completamente escalável, de maneira que você se utiliza dela sempre mais, sem visão de repente, você parar de usar, como Uber, como Zoom, hoje em dia, como iFood. E ela tem essa escala muito alta, muito rápida, antes mesmo de uma formalização empresarial por trás de tudo isso, né? Então, às vezes, eu sempre falo e repito, como advogar para a maior empresa de transportes que não tem transporte, que é o Uber. Como advogar para uma das maiores empresas ali no ramo alimentício, que é o iFood, mas não tem um restaurante do iFood, e assim vai, tá? Então, startup, a gente pode considerar ela como uma facilitação de algo que não existe, justamente para cobrir uma dor da sociedade, tá bom? Então, eu vou chamar a doutora Maria José agora, para falar um pouquinho para a gente das startups de comunicação e como ela tem utilizado. Enfim, doutora Maria José, obrigada. Tá aberta a falar. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar e agradecer a honra do convite da doutora Aline Mello, que é a nossa presidente da Comissão de Direito para Startup da UAB de Osasco, e dizer que é sempre um prazer imenso estar com vocês, ainda que seja dessa forma virtual. Eu também quero cumprimentar aos nossos diretores, o vice-presidente Alexandre Volpiani, o nosso diretor tesoureiro, doutor Darlan Oliveira, pelo trabalho que ambos vêm desenvolvendo, e também a doutora Ariadne Garcia, doutor Molico, que todos nós estamos aprendendo bastante com esse distanciamento e com a necessidade de inovar, né, no nosso trabalho, no atendimento da nossa UAB. E já de antemão eu também peço desculpas pelas falhas, eventualmente cometemos falhas, e isso é excusável, porque estamos também vivendo um momento diferente, né, a nossa gestão. Também cumprimento a doutora Danildes Teixeira, nossa presidente da Comissão de Direito Penal, o doutor Arthur Weck, presidente da Comissão do Jovem Advogado, o doutor Elton Ferreira, presidente da nossa Comissão de Oratória, e a doutora Valverley Torres, nossa vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, que todos estão aqui, né, como envolvidos, né, nessa reunião estendida, para tratarmos desse assunto, que é um assunto bastante novo e, confesso que, difícil para todos nós, né, nos adaptarmos a essa nova realidade com ferramentas tecnológicas que não fazia parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E também quero estender os meus cumprimentos a todos os advogados e advogadas que estão aqui presentes nessa reunião e que nos assistem também
e aos demais ouvintes, desejando que todos estejam bem, de saúde, juntamente com os seus familiares. E eu quero dizer que, sem dúvida, antes de entrar nas tecnologias que eu tenho utilizado no meu trabalho, eu quero falar rapidamente, nós estamos realmente atravessando um momento dos mais graves, né? No Brasil e no mundo, e em todos os sentidos. Essa pandemia trouxe muitas dificuldades para todos nós. Quando nós passamos por dificuldades, né, como essa, temos certeza que o combate ao Covid-19 é só uma primeira fase dessa dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Depois vem uma nova fase, vamos superar, eu tenho muita fé em Deus que vamos superar essa primeira fase, e depois teremos uma fase aí bastante difícil também, referente à economia, ao desemprego, ao estado de pobreza que muitos, infelizmente, irão enfrentar, e será preciso muita união e solidariedade para a superação dessa outra fase. E como nós devemos nos preparar para enfrentar essas dificuldades, né, do presente e de um futuro desconhecido, né? Eu diria, né, que não existe fórmula mágica, mas que existem lições que nós podemos utilizar e que podem nos auxiliar. Primeiro, nós temos que aprender a reaprender, né, que é o que está acontecendo comigo, por exemplo. Tá? Temos que aprender e reaprender o necessário para vivermos e continuarmos trabalhando nesses tempos. E precisamos fazer isso com uma certa urgência, porque os acontecimentos estão aí à nossa porta. E mais do que a conquista de novas habilidades e competências para lidar com ferramentas tecnológicas que têm sido, né, essenciais para dar continuidade à nossa atividade profissional, né, nesse período é preciso uma mudança de mentalidade para olharmos para essa situação como oportunidade de aprendizado e crescimento. Crescimento pessoal, profissional, espiritual, em todos os sentidos. O nosso coração precisa estar aberto para transformar nossas vidas. O primeiro passo é vencer o medo do desconhecido. E como há muitos que têm contato comigo sabem, né, que eu gosto muito da espiritualidade. E eu acho que nós devemos viver nossa vida em todos os ângulos, né, que ela se apresenta. E o medo, eu aprendi nos meus estudos, né, que o medo é uma energia acoplada em várias camadas da mente, que desperta nas células registros profundos que correspondem a momentos em que sofremos ou perdemos o controle de algo. E ao longo de toda a nossa existência, isso vai acontecendo no dia a dia, em todos os acontecimentos de nossas vidas que trazem esses momentos, né, de descontrole ou de registro de algum sofrimento muito intenso. E aí o medo se instala em nossas células. E eles são ativados sempre, esses sentimentos, né, são ativados sempre que nos deparamos com situações semelhantes. Sofrimento, perda do controle de alguma situação, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém tem controle da situação, ninguém sabe a cura para a doença, ninguém sabe, não se descobriu ainda a vacina para o vírus, para combater o vírus, e a incerteza de futuro é presente na vida de todos nós. Então, nós estamos diante de uma situação que desperta medo. E a nossa mente amplia esses registros através do uso inadequado da imaginação. Nossa imaginação vai longe, ela é muito fértil, começa a colocar situações que podem acontecer, eu posso pegar a doença, eu posso morrer, enfim, a nossa mente viaja. E esse uso inadequado da imaginação aciona o medo. E como vencer esse medo? Em nível mais profundo, podemos vencer o medo com a consciência da verdade, da unidade e do amor. E essas são energias que vêm da divindade que existe dentro de nós. Todos nós as temos, basta querer encontrar.
elas estão aí dentro de cada um. Então, vamos buscar essas energias da verdade, acima de tudo, da unidade e do amor, da unidade com o nosso próximo e do amor. Trazendo tudo isso mais próximo da nossa realidade, o que precisamos fazer é viver o presente com as realidades que ele traz. Temos que encarar e resolver o que está à nossa frente, com as ferramentas que dispomos. Assim, se temos que trabalhar em home office, ou fazer reuniões com clientes, fornecedores, parceiros, alunos, grupos de trabalho, etc., precisamos continuar a vida e aprender a utilizar o que a tecnologia nos oferece. Eu confesso, na minha vida particular, que nos primeiros dias eu fiquei perdida e preocupada com a situação. Mas quando eu parei para encarar a realidade do meu presente, do agora, eu passei a buscar caminhos e consegui encontrar muitas opções de ferramentas para dar continuidade ao meu trabalho, tanto no meu escritório quanto na OAB, na gestão da OAB. Eu estou utilizando, por exemplo, a plataforma Zoom, que é essa que nós estamos, o Skype, para fazer reuniões que requerem interação audiovisual e oral com vários participantes ao mesmo tempo, e tenho utilizado na gestão da OAB e também com clientes e outros grupos que participam. Então, o Zoom e o Skype eu utilizo e é muito útil. Acabei descobrindo essas ferramentas agora. O Skype eu já até utilizava, mas o Zoom eu descobri agora, nessa fase de pandemia que nós estamos vivendo. Eu utilizo o Instagram para fazer lives quando temos apenas 2 participantes, eu e mais um interlocutor. Utilizo o Facebook para lives com 3 ou mais participantes e o WhatsApp e Telegram para falar com clientes, resolver problemas de gestão da OAB, quando preciso de recurso audiovisual e também para interagir com grupos através de mensagens ou envio de mídias ou comunicados, mas eu utilizo muito mais o WhatsApp do que o Telegram. E o desenvolvimento de uma nova mentalidade para o aprendizado, com o tempo, nos leva a um novo estilo de gestão, que é isso que eu estou descobrindo, especialmente nesses ambientes de extrema incerteza que nós estamos vivendo. Tá? Então, eu acho que os pontos positivos, existem os pontos positivos dentro desse contexto negativo que a pandemia nos trouxe. E eu acabei descobrindo essas ferramentas, estou utilizando nos meus diversos trabalhos e estou ficando assim bastante tentada a continuar utilizando no meu dia a dia depois que terminar essa pandemia. Eu até disse para a Aline, que eu só faria um alerta, Coloquei ela até colocou no artigo, que há situações em que a gente precisa mesmo do contato, do olho no olho, Aquele primeiro contato com o cliente, em que você precisa levar a confiança, a credibilidade. Então, nesse primeiro contato, eu não dispenso a reunião presencial. Mas depois que você já está, já passou essa confiança, já tem o seu cliente na sua carteira, então eu acho que você pode sim utilizar esses recursos de reuniões por videoconferência, de contatos mais virtuais, mas não deixar isso virar uma rotina, porque nós somos seres humanos e precisamos da nossa interação. Então, são essas as colocações, Aline, que eu gostaria de fazer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora. Belas palavras, Eu sempre comento com o pessoal aqui que admira muito toda vez que a doutora fala, são bem colocadas e eu acho que supre tudo que todo mundo acaba querendo falar, assim, a gente fica até sem complemento. Obrigada mais uma vez pela participação, pela disponibilidade. Eu confesso que eu concordo com a doutora. Recentemente eu consegui fazer uma reunião até no escritório lá da França e eu utilizei esse aplicativo, foi muito legal porque o cliente minha estava em quarentena, não podia sair de lá e não tinha como falar, então eu realmente consegui fazer as reuniões por esses aplicativos.
Eu acho que a doutora Simone tem alguma pergunta para a doutora Maria José? Alguém fez alguma pergunta? Oi, boa noite. Aline, o seu som tá travando, ó, e tem um fundo, tá? O pessoal tá mandando mensagem aqui do seu áudio, tá? Tem uma pergunta, sim, para a doutora Maria José. A Raquel Lima, ela perguntou, dessas ferramentas, doutora Maria José, o Zoom e Skype, qual delas você acha mais fácil para utilizar no seu dia a dia? Oi, doutora Simone, obrigada pela pergunta. Não ouvi de quem foi a pergunta. Mas antes de responder, eu quero só cumprimentar um amigo muito querido que eu acabei de ver aqui, que faz muito tempo que eu não vejo, Dr. Paulo Abraão, professor da Unifiel, meu querido amigo. Muito obrigada pela presença aqui na nossa live, né, Aline? Que eu já estou chamando de nossa. Mas é nossa, é de todo mundo, gente. Certo. Então, qual que eu acho mais fácil, de uso mais fácil? De uso mais fácil é o Skype, porque não requer um cadastramento anterior, prévio, né? Não requer nenhuma senha, nenhuma reserva, enfim. Então, mais fácil seria o Skype. Mas o Zoom oferece algumas facilidades que no Skype nós não temos, né? Então, dependendo do tipo de reunião que você vai fazer, se quiser apresentar algum slide, enfim, algum recurso, né, visual, no Skype eu não sei, pelo menos eu não consigo fazer. Se é possível, até possível que eu não conheça, né, a ferramenta e não use direito. Mas se tiver esse recurso, me digam, por favor, porque eu não sei se tem. Então, eu diria que o Skype é mais fácil, mas o Zoom é mais completo. Obrigada pela sua pergunta. Por enquanto, só dessas duas ferramentas. Tá bom, Simone, obrigada. Melhorou o áudio, gente? É porque realmente o meu áudio é bem ruim. Não? Bom, melhorou? Tem o doutor Hamilton está concordando aqui, dizendo que o Skype também permite compartilhar a tela do computador com os demais participantes. Eu só não sei se tem essa diferença entre o Zoom, né, da gente, se só o administrador consegue compartilhar, mas o administrador no Zoom consegue pedir para alguém compartilhar também. Eu também tenho, eu acho que a gente precisa explorar também. Eu, Aline, também preciso explorar bastante algumas ferramentas aí para a gente. E é isso que é legal, tá, gente? Se vocês tiverem dicas de outras ferramentas, a nossa reunião aqui, ela está sendo para isso. A doutora Maria José compartilhou com a gente essas ferramentas de comunicação e reuniões, mas caso qualquer pessoa queira se manifestar, fazer colocações de outras startups que são bem utilizadas, a gente está aqui para isso, para fazer essas discussões e colocar aí, trazer conhecimento para todo mundo, tá? A sugestão do Google Meet, quem falou? A Luciana também. O que a gente vai fazer depois é pegar todas, vocês podem escrever, e depois a gente vai pegar todas as anotações que vocês colocaram e a gente vai repassar como sugestões dos participantes mesmo, né? Então a gente vai separar e vai acabar mandando também essa sugestão para vocês, tá bom? Pensando num outro setor, eu tive a honra de conversar com o nosso o doutor Darlan, e a gente conversando a respeito de startups, do que era utilizado, do que não era utilizado, não necessariamente, muitas vezes, para a atividade fim do advogado, mas a gente acaba usando as startups para uma atividade meio, né? Sem perceber. E nessa discussão com o Dr. Darlan, a gente acabou descobrindo que os ramos, startups de ramos de alimentação também ajudam muito a gente, né? Então, a gente acabou explorando um pouquinho. Eu vou pedir para o Dr. Darlan falar aqui um pouco com a gente sobre essas startups e
sobre o ramo alimentício, que tem ajudado, que ele sugere para a gente. E agradecer já de antemão, doutor Darian. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, sim. Tá ótimo. Bom, novamente, boa noite a todos. É um prazer reencontrá-los aqui dentro dessa nossa nova realidade, né, virtual. Quase que semanalmente a gente acompanha uma ou outra reunião e a gente se depara com alguns colegas aqui que há algum tempo a gente não se vê, não se encontra pessoalmente. Quero cumprimentar a professora Maria José, o Alexandre Volpiani, a Ariadne, que também está presente, todos vocês. A gente sente muita falta de todos, né? Da brincadeira, do abraço. É um momento de muita adaptação para todos nós. Mas temos que seguir em frente, né? Não baixar a cabeça, ter inteligência emocional, sabedoria para lidar com este momento. Bom, falar sobre startups, interessante que é uma nomenclatura, né? É um novo modelo de negócio que surge para nós, que muitos, né, ainda não conhecem. Por isso a importância, né, do trabalho desta comissão, trazer o conhecimento de que é uma startup, bem como preparar nós, advogados, a lidar com essa nova realidade. Até porque não se tem ainda um arcabouço jurídico específico para lidar com este assunto. Então, você acaba tendo diversas áreas de trabalho que você vai pegando informações de um, de outro, fazendo uma coletânea para poder se aplicar a essas empresas intituladas como startup. E bem da verdade que muitas das vezes nós consumimos o produto dessas startups sem ao menos saber que elas são startups. Não passa pela nossa cabeça que a gente, quando utiliza determinado serviço, é uma startup. Então, quando você passa a ter conhecimento deste assunto, né, e procurar entender melhor este mundo, você se depara com algumas surpresas. Logicamente, quando a Aline trouxe para mim essa proposta dessa live, né, de fazer algum comentário acerca de alguma startup que eu estou utilizando mais do que a rotina antes da pandemia, e me veio em mente algo que já era comum, mas que agora, cada vez mais, não só eu, acredito que todos vocês, se utilizam, que é o iFood. O que é o iFood, né? Que é a entrega, você faz a solicitação o pedido de comida, alimentos, lanches, e é uma empresa que terceiriza entre você, que é o consumidor, e a empresa que vende o produto. Eu não sei quantos de vocês que já tiveram a ideia, né, tiveram a noção do iFood ser uma startup. Eu acho muito legal essa conexão que faz. Eu estou fazendo um curso do Murilo Gum, não sei se alguém aqui de vocês conhece, sobre reaprendizagem criativa, né? E nesse curso, inclusive, ele ensina que nada se cria, né? Nada se cria, tudo se combina. Então, ele pega, por exemplo, as necessidades, vê o que já existe e juntam as coisas, e a partir daí cria-se outras modalidades de negócio, como, por exemplo, o iFood. E ele cita, né, curioso, que na década de 90, ele lá de Recife, ele cita que ele teve a ideia de, quando saiu o celular, na migração do pager, né, para o celular, ele teve a ideia de conectar o consumidor aos restaurantes. Então, ele criou naquela época uma plataforma para poder atender,
né, para poder linkar. Ou seja, ele não criou nada, ele pegou, olha, eu tenho aqui a tecnologia, que era o pager, ou o recém-chegado celular aqui no Brasil, ele viu que tinha os restaurantes, ele imaginou, eu vou conectar esses dois. E, logicamente, ele criou lá um modelo de negócio que não deu certo, né, porque a tecnologia naquela época era muito, muito precária e acabou não fluindo. Mas, se a gente parar para analisar, o que ele criou lá atrás, ele até faz prova, né, com o encarte de um jornal, onde mostra a foto dele e a matéria explicando, jovem pernambucano cria uma plataforma explicando exatamente. Ele vamos dizer que é o pai do iFood ou de outras plataformas de entrega de alimentos. Então, assim, o que eu, né, necessariamente tenho utilizado mais nesse período de pandemia, de serviços atrelados a startups, sim, é o iFood, né, porque hoje em dia a gente já usava por uma questão de facilidade, né? Facilidade, você está na sua casa, enfim, você não quer sair, você pede um alimento. Hoje, ele me dá uma opção de comodidade. Por exemplo, eu estou vindo trabalhar do escritório, aqui no prédio onde eu trabalho, tem um centro comercial, alguns restaurantes, que todos eles estão fechados. Então, muitas das vezes na correria aqui do trabalho, se eu não quiser ir almoçar em casa, eu simplesmente, com o aplicativo, faço o meu pedido e minha alimentação, meu almoço, meu lanche é entregue aqui através desta plataforma de startup. E é isso. Obrigada, doutor Darlan. É curioso, porque o iFood ele tem dominado aqui a região, né, em Osasco. Então, e é curioso quando a gente pensa que nós, advogados, utilizávamos eles, o iFood, e tem outros aplicativos, a gente tem o Uber Eats, enfim, e talvez a gente passe a utilizar mais ainda, porque muitas pessoas têm sempre aquele bloqueio, eu não conheço, eu prefiro ver, mas é tão bom quanto, né? E a gente fez algumas pesquisas relacionadas também a essa parte de alimentação. Acho que muitos advogados que estão aqui também devem ter respondido algumas pesquisas de startups nossa. E a gente chama atenção para uma curiosidade, né, no nosso artigo, porque se a gente pensa em startup, ela veio para solucionar aquilo que não tinha. Então, antigamente, você ou fazia comida em casa ou você ia até um restaurante. Daqui a pouco surgiu uma ideia onde a comida pode ir até você. A gente chamou atenção para um ponto onde muitas pessoas que estão no home office optaram por fazer as suas comidas em casa. Tem bastante gente também fazendo alimentação em casa. E aí fica, por que não, então, fazer uma startup de home chef? Levar, então, a sua casa, através de uma startup, dicas, receitas, e vem acontecendo, né? A pandemia também serviu bastante para movimentar o setor de alimentação. Então, advogados que atuam com restaurantes, provavelmente já tiveram que ler um contrato de como funciona o iFood, como se vincular, porque tem clientes hoje, como fechados, eles precisam se manter. Então, muitos deles estão fazendo adesão a esses aplicativos, né, de entrega, de intermediação nesse sentido, para poder conseguir, nessa pandemia, aí, manter as suas atividades, ainda que sejam de maneiras essenciais, né? A gente vê hoje o Instagram e o TikTok também, eles dão várias dicas. Eles estão tentando pegar alguma dor que a pessoa tem. Poxa, eu estou em casa, estou fazendo comida, eu nunca fiz, eu não sei o que fazer, de onde vem? Agora a gente tem algumas receitas. Então, é bem interessante. A sua consideração é muito boa. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que a Simone tem, né, Simone? Tem perguntas? Tenho sim. Tem uma pergunta aqui da Bruna
do Darlan. Boa noite, doutor Darlan. O que te chama mais atenção? É a facilidade de pedir, a amplitude de variedades ou os queridinhos cupons de desconto? Boa noite, Simone. Boa noite, Bruna, quem fez a pergunta. O que me chama mais, o que mais me atrai, no caso da plataforma do iFood, é a variedade de produtos, né? Que eu posso escolher uma variedade gigantesca. Mas praticamente tudo que eu imaginar de alimentação eu encontro ali, desde suco, lanche, refeição, salgados, bebidas também. Então, a variedade é o que mais me atrai nessa plataforma. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, acho que é dela, porque está junto. Se além do iFood, você utiliza o Uber Eats ou outra startup para fazer esses pedidos no seu dia a dia? Na verdade, assim, a gente acaba utilizando, pelo menos eu, né? Eu acabo utilizando o iFood, né, com maior frequência. Já utilizei o Uber Eats também. E não vejo problema nenhum usar em outras plataformas que funcionem de maneira semelhante. Pelo contrário, acho que a gente deve também incentivar e variar um pouco com essas outras plataformas, sim. Até porque a demanda pelo iFood ele tem sido tão grande, aqui vai uma crítica, né? Que tem muita gente reclamando, né, um pouco da qualidade do serviço, mas também vamos entender, né, vamos considerar também que o momento atual, a demanda tem se elevado bastante. Se vocês prestarem atenção, à noite, vocês andando nas ruas, só vê motoqueiro com as mochilinhas nas costas fazendo entregas. Você não vê mais, é só motoqueiro com mochila nas costas. Mas respondendo a pergunta, maiormente utilizo o iFood, já utilizei o Uber Eats também, não vejo problema nenhum utilizar outra plataforma igualmente. Seriam só essas duas perguntas, obrigada. Eu quero chamar a atenção, a gente está com bastante gente na live, e eu quero agradecer a presença de novo de todo mundo. E a nossa comissão de Direito para Startup, ela está nascendo agora, praticamente. A gente começou no final do ano passado e aí a gente se deu de frente a uma pandemia e a gente está nascendo, né? Então, a gente está chamando atenção para as startups que existem hoje, para vocês advogados, porque nas nossas reuniões a gente coloca sempre como advogar para elas, o que é a startup, o que eu, advogado, posso fazer, né? Então, nós temos aí vários projetos, inclusive fazemos simulações de como que funda uma startup, para que você, advogado, possa entender as fases de criação de uma startup e assim ver a possibilidade de trabalho nisso, tá? Assim como essa nossa reunião. Então, muitas vezes a gente pensa, eu gosto de ver contrato, eu gosto de ler, eu gosto de entender, porque eu tenho receio do desconhecido. Mas startup é um pouco isso, tá, gente? A startup é você conhecer e arriscar, porque imagina, você já parou para pensar quem realmente foi o primeiro fundador da Uber? Passou por uma pessoa, com grupos de pessoas, não por uma empresa, uma sociedade, assim como o iFood, assim como o Zoom, e assim vai indo, tá? E aí, por isso que a gente fez essas pesquisas, a gente levantou as startups mais utilizadas, inclusive agora a gente vai falar sobre as startups na parte de burocracia, que é muito utilizada aqui para a gente, advogado. Eu vou até pedir para o doutor Tiago Silva, nosso vice-presidente da comissão aqui de startup, falar um pouquinho a respeito. Olá, boa noite a todos. Bom, espero que estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Sinalizem, por favor. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa... Tá ruim? Vamos lá, vamos ver se a internet me ajuda aqui, gente. Bom, quero cumprimentar a todos na pessoa da doutora Maria José, presidente da OAB Osasco.
expressar a nossa gratidão em tê-los todos aqui e vamos dar seguimento. Bom, nosso tema, nós fizemos o nosso artigo, como a doutora Aline disse, e nós fizemos uma entrevista, né? Vocês talvez tenham recebido aí os questionários. E então nós falamos que são os assuntos que nós estamos tratando aqui hoje. Sobre videoconferência, 22% das pessoas que responderam disseram que utilizam sobre videoconferência, algum tipo de aplicativo ou recurso tecnológico. Mensagem de texto e áudio, 25%. Alimentação, 12%. Burocracia, 12%. E produtividade, 29%. Então, são esses os básicos, né? Os temas básicos que nós vamos falar hoje aqui. Seguindo aqui pelo tema da burocracia. A gente percebe que a burocracia, muitas vezes, ela toma muito tempo do advogado. Principalmente quando ele precisa se deslocar de um local para o outro para colher, por exemplo, uma simples assinatura, né? Então, é uma coisa que termina... É um momento em que se fecha um negócio, em que se faz uma audiência, que você precisa ir para uma audiência ou sair de uma audiência e você precisa, de fato, naquele momento, ter aquela assinatura na forma mais breve possível. Então, a gente percebe que daqueles que responderam, muitos que fazem uso desse tipo de recurso tecnológico, ele já tem até os seus preferidos, né? Então, só complementando aqui, a maioria, 32,9%, falaram sobre DocuSign, Adobe Sign e assinatura grátis, né? Então, o primeiro mais queridinho aqui é o DocuSign, a Adobe Sign e o assinatura grátis em terceiro lugar. E tem outros também. Então, fica aí a sugestão para que vocês possam ler depois o artigo e ficar por dentro um pouco mais desses recursos que nós temos. E para falar sobre esse assunto, conversando com a doutora Danildes, ela nos compartilhou o uso, né, de alguma ferramenta. E eu quero convidar a doutora Danildes para compartilhar conosco essa experiência que ela teve, falar um pouquinho. Doutora Danildes, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa presidente, querida professora, doutora Maria José, saudade e beijo. Ao nosso vice-querido, doutor Alexandre Volpiani Carmelós, queridíssimo, doutor Darlan, toda a nossa diretoria, todos os nossos colegas queridos que aqui estão. Não vou nominá-los, né, para não incorrer em injustiças, né? E um agradecimento especial ao doutor Tiago, doutora Aline, pelo convite em participar, né, dessa reunião. Vamos lá, né? Sem mais delongas, né? Vamos falar. A minha experiência com relação aos contratos digitais se deu no ano passado, 2019. Eu presto algumas assessorias aqui para o pessoal que faz muito evento, shows, enfim. E aí, quando chegam, né, via de regra, muitos artistas que estão no Rio de Janeiro, né? O último dos nossos contratos foi com o Ferrugem, e aí, então, assim, contratos de valores vultuosos, né? Considerando, né, o dia a dia, R$120 mil em média para um show, né? E então nós temos, sim, claro, aquele cuidado, temos que tomar todos aqueles cuidados com todas as cláusulas contratuais, mas pensando na celeridade, pensando na forma mais viável para as partes, né? Não foi necessário que eu saísse de São Paulo para ir ao Rio de Janeiro para validar. Então, um simples link, vamos ali, claro, que aí nós temos a certificadora, sim, tá tudo bonitinho, tem medida provisória para isso, a 2200 de 2001 para os colegas que quiserem realmente depois se inteirar a respeito, né? É tudo criptografado e tem validade jurídica, e eu acho que são essas nuances, né? São essas ferramentas que melhoram o nosso dia a dia, facilita. Vejo isso como um ponto positivo, né? Vejo isso como um ponto positivo porque a nossa vida é corrida, né? E às vezes você vai só colher uma assinatura, imagina, para eu sair de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro só para colher uma assinatura e voltar. Hoje, as ferramentas já nos possibilitam
fazer esse tipo de colheita de assinatura. Claro que, corroborando super, né, comungo do mesmo direcionamento da nossa presidente, até respondi isso para o doutor Tiago também, né? De fato, o contato, não existe nada supera ainda o contato físico, né? Eu digo que ele é tão importante, principalmente nas relações, o network é importante, né? E a questão da confiança também. Se eu nunca vi uma pessoa para que eu faça todo o processo via digital, até dá para fazer, mas, né, até fazemos. Algumas vezes eu já fiz alguns processos assim, mas o princípio da confiança é muito importante. E nessa seara, então, sim, os contratos digitais, eles têm validade, facilitam muito a nossa vida, porque apenas colher a assinatura. O link assinou, cada um recebe o seu, está validado, a segurança jurídica está ali, tem validade jurídica, tá? Tudo isso. E pontos positivos, a questão da economia também. Imagina, para eu colher uma assinatura, usando o exemplo, eu só citei o exemplo do Rio para facilitar, tá, gente? Usando o exemplo do Rio, para eu sair daqui, eu teria no mínimo uma despesa. Se fosse de condução, teria um valor a pagar. Se fosse de veículo próprio, teria combustível, pedágios, enfim. E hoje, você apenas tem algumas plataformas aí que elas até te dão um período a título gratuito, né? Aí, e você faz apenas com o envio de um e-mail, claro, com todos os dados, tomando todos os cuidados necessários, porque, infelizmente, as fraudes estão aí, e nos cabe tomar todos esses cuidados. Então, essa foi a minha experiência. Eu já usei algumas outras vezes, eu tenho outro cliente em Penápolis também, que vira e mexe, eu tenho que estar fazendo essa vamos colocar assim, esse atendimento, né? Vai, manda contrato, dane o que é, tal, como funciona, e a gente vai e manda para frente. Então, facilita muito a nossa vida. Eu super indico para os colegas, ajuda bastante. Claro que para todas as áreas não dá, né? Acredito que, por exemplo, eu sentiria um pouquinho de dificuldade na seara penal, por exemplo, né? Assim, não, confesso que não usei ainda no criminal. Não, criminal ainda não fiz nada nesse sentido. Mas para contratos, sim, né? Hoje, inclusive, eu estava no litoral, tive que ir lá fazer um atendimento e a assinatura vai se dar por esse meio também, né? Então, essa foi a minha experiência e acho super válida. Gratidão, doutora Aline, gratidão, doutor Tiago, né? E estou sempre à disposição de todos os colegas. Muito obrigada. Obrigado por compartilhar conosco. Muito, muito bom, né? Saber como a gente pode desburocratizar um pouco, né? Quer falar, doutora Aline? Quero interromper antes das perguntas. Eu queria dar a palavra para a doutora Maria José. A doutora Maria, está me ouvindo? A doutora Maria José quer fazer algumas considerações. Eu gostaria de cumprimentar algumas pessoas que eu estou vendo que estão aqui, que eu faço questão de mencionar, nosso conselheiro seccional, doutor Augusto, a doutora Fabrício, que é da subseção de Itaquera, é presidente da comissão de coaching, a doutora Luciana, presidente da comissão de oratória da Penha, da UAB, subseção da Penha, a doutora Thaís Jurema, que é conselheira seccional também, professora Thaís Jurema, muito obrigada pela sua participação, sua presença, e a nossa presidente também da Comissão de Direito Ambiental, doutora Ana Célia Revelion, que está aqui também nos prestigiando, e o nosso vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, doutor Josafá Marques. Eu gostaria só de mencionar essas pessoas que estão nos prestigiando. A doutora Aparecida também, a vice-presidente da nossa Comissão de Oratória de Osasco. E dizer que está um sucesso a nossa live. Temos quase 70 pessoas participando, estou muito feliz. Parabéns, Aline, viu, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, e continuamos aí. Passo a palavra a você. Eu estendo os meus agradecimentos, inclusive a todos os participantes. Eu também estou muito feliz. A doutora Maria José me conhece, sabe que eu sou
muito empolgada, né? E é muito bom ter vocês aqui para vocês conhecerem a gente, como que funciona a nossa comissão. A gente sempre está tentando movimentar com artigo. A gente é chato, então a gente vai mandar e-mail, a gente manda artigo, a gente manda mensagem, a gente provoca. Na nossa comissão tem o Thiago Rafael, que ele é um provocador nato e a gente adora isso. Ele está dando tchau aqui, porque ele não é advogado, mas ele provoca bastante a gente para solucionar, para ir atrás de informação, e isso é muito válido da gente. Obrigada, doutora Maria José, mais uma vez, todos que estão aqui presentes, fazendo realmente dessa live aqui um sucesso. E eu estou vendo, pessoal, acompanhem o chat, porque o chat está com bastante informação. Enquanto os nossos presidentes aqui estão falando, a gente está divulgando os links, as startups, a gente está divulgando o artigo, então acompanhem também. Vou voltar a palavra aqui para o doutor Thiago. Obrigada. Tem pergunta, gente? Doutora Simone, tem perguntas? Por favor, fique à Tem. vontade. Boa noite, doutora Danildes. O Anderson Silva fez 3 perguntas, tá? Eu vou falar a primeira pergunta aqui. Se a assinatura digital pode ir para todos ou só para advogados? E se essa startup é paga? E se você baixa pelo notebook ou dá para você utilizar essa ferramenta pelo próprio celular? Olá, vamos lá. Bom, respondendo, né? Bom, eu não sei, sinceramente, não sei te dizer se é para todos. Para advogados, eu sei que vai. Então, não vou cometer, né, não vou ser irresponsável e dizer que é para todos. Sinceramente, perdoe-me por não saber lhe responder se cabe para todos. Mas para advogados, sim, né? Quanto por celular, sim, dá sim. Eu, inclusive, assino várias vezes por celular, sim. E a terceira pergunta? Se esse aplicativo é pago. Sim, é pago. Tem uns a títulos gratuitos, sim, né? Mas tem aí um prazo limitado. Tem alguns que dão até 15 dias, né? Os que nós estávamos fazendo uso no escritório, nós fizemos um uso, claro, né? Contenção de despesas. Doutor Arthur Beck, que está aí, né, doutor? Nos ensinando aí a economizar, né? Sempre. Então, a gente faz isso. Dá assim, tem um período que é a título gratuito e depois, sim, aí ele é pago, sim, né? Então, muito obrigada pelas perguntas, né? E gostaria só de fazer um cumprimento aqui, que eu estou vendo aqui agora, meu vice querido, doutor Santana. Doutor, gratidão, querido. Perdão, não o cumprimentei porque não vi, tá? Beijo para todos. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Obrigada. Eu só vou complementar aqui, doutora Denise, se me permite. O Thiago colocou, mas sim, tá, gente? A assinatura digital é para advogados e não advogados. A gente consegue usar. Inclusive, eu uso bastante. Eu tenho uma startup junto com o Thiago e o Everson, e a gente usa bastante, inclusive, com os nossos clientes de plataforma. Inclusive, tem aqui no nosso artigo, inclusive, nós colocamos também o assinaturagratis.com, né? Eu até acredito que ele tem algum período gratuito, é isso? Não? Tiagão, consegue me ajudar nessa? Consigo, Tiagão. O assinatura grátis, ele tem seus prós e contras, né? Que ele é grátis para sempre, tá? Se você faz um cadastro, você pode usar ele para sempre. Qual que é o malefício? As pessoas tem 5 dias para assinar. Se não assina em 5 dias, aquilo expira e você tem que fazer de novo. Depois que as pessoas assinam, aquele contrato só fica disponível na plataforma por mais 2 semanas, se eu não me engano. Se você não baixar de lá, você perde, aí tem que... Então, ele exige algum esforço de gestão dessas assinaturas fora da plataforma. Enquanto outras ferramentas, como o DocuSign, a CertSign, ou até a ferramenta da Adobe, já são pagas, né? Mas elas têm um processo de gestão melhor, gera menos trabalho para quem está usando. É isso, pode seguir. Volta com você, Tiagão.
Fantástico, obrigado, muito obrigado. Pelo menos a gente tenta elucidar algumas dúvidas, né? Bem, o próximo tema, então nós vamos entrar agora em produtividade. Nós falamos sobre burocracia, nós vamos falar sobre produtividade. E também a produtividade, ela impacta diretamente, nós entendemos que impacta diretamente na vida do advogado. E diante da pesquisa que nós fizemos, alguns advogados utilizam motoboy.com, Cálculo Exato, o Office Lens, PDF 24, Trello, Legal One, Cálculo Jurídico, a própria ASP, né? Então, só para vocês terem uma ideia que nós fizemos uma pesquisa antes e alguns advogados relataram para nós aquilo que eles mais estão utilizando, que também esses aplicativos, essas startups, elas estão também no nosso artigo, tá, gente? Quem quiser pode depois dar uma lida no artigo para se inteirar de como se dá isso. E para falar um pouquinho sobre produtividade, eu quero convidar a doutora Val, que nós já previamente passamos por algumas perguntas e entendemos um pouquinho com ela. A gente quer agora que a doutora Val compartilhe conosco essa experiência que ela teve no setor de produtividade. Doutora Val, por favor. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a doutora Simone pelo convite aí. Estendo aí os cumprimentos para a doutora Maria José e todos que participam aí, que estão nos acompanhando neste momento. Bom, como tem muitas pessoas para falar, eu vou ser bem prática e rápida. Eu uso um software chamado Astria. Ele estava conversando com algumas amigas minhas e eles falaram sobre esse software e o que ele vem me proporcionando. Ele é praticamente uma planilha, ele é uma versão paga e dessa versão eu consigo cadastrar os meus clientes. Se eu estou na rua e eu preciso encaminhar algum relatório para o cliente, ele é fácil, o layout dele é bem fácil de trabalhar. Eu também uso a parte do armazenamento. Geralmente as pessoas, quando eu colocava a planilha no meu celular, ele ficava travando direto. Então, com esse Astria, eu não tenho esse tipo de problema, porque ele vai direto para a nuvem. Então, ele fica lá guardadinho, eu não corro o risco de perder os documentos dos meus clientes. E quando eu preciso, que nem foi comentado, um documento assinado, uma coisa rápida, eu peço para o cliente, ele já assina a procuração, ele tira a foto, eu já uso aquele Love PDF e eu já consigo incluir esse documento também nessa pasta desse cliente. Então, ele vem me auxiliando muito aí no escritório nesses tempos aí de pandemia também. Acho que é isso. Uma dúvida? Doutora Simone, nós temos alguma dúvida? Alguma pergunta? Oi. Boa noite, doutora Val. Eu tenho uma pergunta, assim, da Ana. Quando você falou das informações que você passa para o cliente. Para o cliente receber essas informações, ele também tem que cadastrar, baixar esse aplicativo Astria? Como que ele recebe? Ele recebe através do e-mail dele? Através do e-mail. Legal. Através do e-mail. E outra pergunta, acredito que é dela também, que está em conjunto. Se você utiliza esse aplicativo pelo notebook e também pelo celular, ou só no celular, ou só no notebook? Eu uso nos dois. É possível usar ele em qualquer dispositivo, desde que ele tenha internet. Tá. E você precisa cadastrar o número do seu processo para receber informações desse processo em tempo real? Como Sim, prazos, data da audiência? Sim, você cadastra o número do processo. Inclusive, quando vem uma publicação, ele já também traz essa publicação para você, não correndo o risco de você perder prazo, porque ele fica te avisando. Até mesmo quando falta movimentação no processo, se o processo fica aí 15 dias parado, sobe um alerta perguntando por que esse processo está 15 dias parado também. Aí isso daí é cadastrado, você que vai colocando as observações. Esse aqui eu pedi uma suspensão de prazo de 120 dias, então ele vai te avisar depois de um período aí, faltando uns 5 dias, que esse processo ele tem que ter um andamento. Ele é bem dinâmico, esse software, viu?
Legal, muito obrigada, doutora Val. Imagina, eu que agradeço. Estão perguntando aqui se você pode falar para a gente o custo do Astro. Então, eu peguei uma promoção. Eu peguei ele numa promoção, ele saiu R$300. Ele é mensal? Anual? Anual. Legal. Ele é anual. Eu já vou passar. Obrigada, viu, doutora Val? Imagina. Obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra já para o Thiago. Eu vou aproveitar que a nossa live está com bastante gente e vou pedir um favor para vocês que estão assistindo a gente. Como eu disse no começo da nossa reunião, a gente, no início do ano, acaba apresentando para a OAB um cronograma de roteiro mesmo, né, do que a gente pretende apresentar, mas infelizmente a gente hoje está aí com a pandemia, com toda essa situação, e a gente está aberto a mudanças a fim de atender vocês que estão em casa querendo mais informações sobre direito para startups. Então, nós estamos abertos a moldar o nosso cronograma para atender vocês mesmo. A nossa comissão, eu acredito que ela seja para isso, para que a gente possa, todo mundo em conjunto, aprender, discutir, trazer informações que sejam boas para o conhecimento de todo mundo. Então, eu vou pedir para que vocês, através do chat, deem sugestões de tema para a nossa próxima reunião. A doutora Simone e o Thiago estão anotando tudo, para que a gente possa ter essas sugestões aí e fazer passar um pente fino e fazer uma boa live também no próximo mês, tá bom? Obrigada aí. Agora o doutor Thiago de novo. Olá. Bem, obrigado, doutora Val, por compartilhar conosco, de grande interesse, né? A gente começa a perceber que realmente tem várias ferramentas que a gente, de repente, nem conhece e pode facilitar muito a nossa vida. Quero agradecer novamente a todos que estão nos acompanhando, né? Todos que estão presentes, e vamos seguir aqui, ainda dentro do tema produtividade. Produtividade é um tema muito abrangente, né? O que dá para a gente até entender aqui, fazendo um link entre as áreas que nós fizemos a pesquisa dos temas, comunicação, alimentação, burocracia. Se nós formos pensar sobre todas essas áreas, todas elas impactam diretamente na produtividade, porque uma vez que a gente não depende mais de outros recursos que há 10 anos nós utilizávamos, como cartas e somente o e-mail, né? Hoje a gente faz uma chamada de vídeo, a gente passa um WhatsApp, comunicação, a gente consegue aumentar muito essa questão da produtividade. Quantas ferramentas a gente consegue tratar, utilizar e abreviar tudo isso. Tanto a alimentação também, como bem disse o Dr. Darlan, hoje a gente não precisa mais pegar trânsito. Agora não, hoje não, né, gente, por conta da quarentena, mas quanto isso nos ajuda evitar trânsito, gasolina, gastos diversos, e isso impacta diretamente na produtividade. E burocracia também, né? A doutora Danildes bem falou, a querida doutora Dani, falou muito pertinente sobre essa questão da assinatura. Então, a gente começa a perceber que tudo isso impacta diretamente na nossa produtividade no dia a dia. E eu gostaria de convidar o Dr. Arthur para compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Dr. Arthur, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Quero agradecer o convite do Dr. Thiago, da doutora Aline. Quero cumprimentar a todos na pessoa da nossa presidente, doutora Maria José. É uma enorme honra estar aqui com vocês, poder ver esses rostinhos, ainda aqui distante, né? A gente tinha o hábito de estar tão presente e, mesmo assim, já acalenta um pouco poder vê-los. Então, a questão da produtividade para a gente, eu tenho um escritório aqui em Osasco e desde 2018 nós abrimos uma filial no litoral. Então, nós já tínhamos que trabalhar bastante à distância com a equipe que fica lá. Então, já tivemos que implementar algumas coisas para que isso acontecesse da melhor forma possível. E nisso a gente faz um arquivo que ele é compartilhado via sistema
mas também via alguns sistemas de armazenamento de documentos. A gente costuma hoje usar como base principal a plataforma do Google no escritório. Uma dificuldade que a gente teve no começo, a ideia inicial seria, vamos criar um Google Drive, todo mundo vai colocando ali os documentos, e aí todo mundo tem acesso. Até que o dia que alguém foi lá, sem querer, excluiu tudo. A gente fala, pô, aí perdemos todo o documento. E aí eu fui pesquisar um pouco mais e existem algumas plataformas, até mesmo dentro do próprio Google, né, que a gente consegue, eu criei o nosso site e através dali criei um usuário para cada membro do escritório, e para poder excluir precisa da autorização. Então a gente já vai colocando um pouco mais, todo mundo tem acesso aos documentos, todo mundo consegue editar, e alguns documentos que eles são mais específicos e eu não quero dar acesso a todo mundo, a gente criou uma segunda plataforma de compartilhamento desses documentos entre eu e meu sócio que fica lá, através do sistema do Dropbox. Sem falar também que pelo próprio Google, né, a gente tem algumas facilidades, como por exemplo o Hangouts, para poder conversar internamente, sem ter as conversas via WhatsApp. Então eu acho que esse Google Empresas, né, que acho que é o AdWorks, uma coisa assim, se não me engano, tem facilitado muito nosso dia a dia. Eu não preciso pesar muito no nosso sistema de administração de processos. Lá a gente tem a possibilidade de anexar os documentos junto ao andamento. Porém, o sistema acaba ficando um pouco mais pesado, como ele é uma plataforma online. Eu acabo não gostando muito de colocar lá. Então, nós criamos uma pasta dos processos e aí todo mundo tem acesso a isso. Então, acho que basicamente essa divisão, essa organização fez com que hoje, nos 2 escritórios estamos em home office, não tenha pesado muito. A gente consegue continuar com a mesma organização, mesmo acesso a tudo, todos os documentos. Toda a plataforma do escritório hoje ela é online, então a gente conseguiu continuar trabalhando normalmente. E acho que é basicamente isso sobre essa questão que eu havia comentado com o Thiago, de armazenamento e sistemas. Só gostaria de complementar um pouco também, se possível, a fala da doutora Val. Acho muito legal o sistema de armazenamento de processos, e para quem é jovem advogado, até 2 anos de inscrição na OAB, eles têm um negócio chamado PROMAD, que é o Programa de Modernização da Advocacia. Eles isentam a inscrição desse software e ele passa a ser gratuito por um período. É um software muito bacana, eu comecei com ele, você também consegue ver suas publicações, ter acesso aos processos, fazer agendamentos, criar outros perfis dentro desse sistema. Então, eu gostaria de deixar como dica também. Obrigado, doutor Arthur. Muito boa dica. Doutora Aline, quer fazer alguma consideração? Não, eu quero agradecer, doutor Arthur, que sempre esteve aí desde o começo apoiando a gente e a Comissão do Jovem Advogado. Obrigada. E eu só queria comentar um fato curioso, que eu passei a usar esses aplicativos quando eu perdi o meu HD inteiro, porque o HD ficava de computador por computador, você liga o HD, e eu passei a usar esse, mais uma só uma curiosidade. Obrigada, viu, doutora? Imagina, é uma grande honra poder contribuir com a comissão, e muito obrigado. Doutora Simone, nós temos alguma pergunta? Oi, boa noite. Temos sim. Temos uma pergunta. Valdiva. Estou tentando localizar aqui, é tanto e-mail. Eu acredito que ele já respondeu, né? Que é compartilhado quem autoriza, é uma pessoa só que autoriza, acredito isso, ele pode me corrigir, mas se em tempo real todos conseguem editar. E assim, não precisa ficar em algum ponto para salvar ou ele salva automaticamente? Seria essa a pergunta. Sim, perfeito. O Google ele tem um sistema, nós gostamos de usar, embora ele tenha um sistema de documentos que é próprio dele, tipo como se fosse a plataforma de Excel, de Word própria, nós usamos a plataforma da Microsoft mesmo, Word, Excel, acho que fica mais fácil.
Nós temos alguns documentos que são algumas planilhas de uso comum e até alguns documentos de alimentação comum. E sim, dá para trabalhar nessa planilha, dá para trabalhar mais de uma pessoa logada nela, ele salva automático. Esses documentos que a gente, por exemplo, trabalha com a plataforma do Office, né? Ele já não permite isso, porque você precisa fazer o upload dele, ou como a gente faz no escritório, você instala uma extensão do Google no próprio computador, e aí você salva como se fosse uma pasta na área de trabalho mesmo, e ele já faz o upload automático. Porém, quando mais de uma pessoa mexe no mesmo documento, se vocês fizerem o upload, ele não reconhece que é o mesmo documento. Às vezes acaba tendo algum conflito, ele salva duas versões diferentes. Mas se você tiver a intenção de trabalhar mais de uma pessoa operando o mesmo documento, ao invés de usar o Word, você pode usar a edição de documento da própria plataforma do Google. E aí ele permite que façam alterações simultâneas e o salvamento automático dessas informações. Obrigada pelo esclarecimento, doutor. Imagina. Doutor Arthur, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua disponibilidade, aliás, por todos, né, pela disponibilidade que todos tiveram de pronto atendimento quando nós fizemos o convite. Nós vamos continuar ainda dentro desse tema de produtividade. Deixa eu ver aqui. Opa, está aparecendo. Vocês estão me ouvindo, né? Só sinaliza, por favor. Ok, obrigado. Bom, vou convidar então o doutor Alexandre Volpiani para falar um pouquinho, é o vice-presidente da OAB Osasco, comentar um pouquinho sobre a sua experiência com essas ferramentas de produtividade, né, doutor? Por favor. Boa noite. Obrigado, Thiago. Todo mundo me ouve? O som tá bom? Não está distante? Fui fazer um ok aqui. Lembrei que eu tive um acidente com a minha impressora hoje. Que é a minha startup, né? Deu um problema. Boa noite. Eu queria agradecer a todos na pessoa da minha presidente Maria José Soares Bonetti. Parabenizar a comissão em nome da doutora Aline, dos Tiagos incansáveis, que estão aí batalhando bastante sempre. Queria registrar também, professora, a presença dos nossos amigos Jorge Faria, secretário adjunto lá de Cotia, o meu companheiro VP de todas as horas, José Cordeiro de Taboão, parceiraço. Temos aqui também... Eu queria fazer uma menção rápida de 10 segundos para o meu professor de Direito Administrativo, Dr. Paulo Abrão, que desde que eu me formei eu não o vejo. Uma honra estar com você aqui, bom te ver, saudades daqueles tempos em que tínhamos aquela aula de administrativo que ele fazia todos gostar. Como a professora, lógico que eu tenho que fazer esse parâmetro para fazer, né? Como a professora Maria José e o professor Lipo também nos faziam gostar de tributário. Quase impossível isso, mas eles conseguiam cumprir essa missão. Se eu falar só do Paulo de Tarso, né, professora? Depois eu tenho problema. Bom, eu uso muito, como para minha produtividade, o WhatsApp. Tem dias que eu respondo tanta coisa no WhatsApp que eu vou apagar no fim do dia, porque se eu deixar, são quase 100 mensagens. Problemas de ordem, os colegas da ordem que precisam da diretoria, contatam a diretoria, e nós respondemos sempre que possível. Quando eu encerro a ocorrência com cada advogado, eu apago a mensagem, porque senão o negócio fica complicado. Nessa pandemia, além do WhatsApp, tenho recebido algumas coisas pelo Instagram, mas são mais conteúdos de direito, livros, do que conversas diretas, como a gente tem no WhatsApp, se deixar, fica 3 meses aquilo quieto. Eu sou um cara que uso muito Facebook, Instagram, rede social, eu faço as minhas lives, tenho o meu projeto particular, também tem as coisas da OAB, cuido da comunicação da casa, então WhatsApp e redes sociais para mim é prática, eu só não uso quando eu durmo.
e eu durmo pouco, né? Eu estou deixando para dormir quando eu morrer. Eu vou dormir pela eternidade. Hoje eu durmo pouco, eu durmo entre 4 e 5 horas por dia, porque realmente o meu cérebro é um pouco acelerado. Quem está mais comigo sabe que eu sou um pouco acelerado e eu não paro mesmo, eu durmo muito pouco. Então, estou sempre nessas ferramentas. E dentro da produtividade, eu usava muito CanScan para digitalizar documentos. Como eu sou criminalista, eu só faço criminal, os documentos que normalmente eu tenho que digitalizar não são tantos, né? Normalmente é procuração. Não tem muito o que usar. Só um minuto. Não é Covid, tá? É o cigarro, porque eu tô fumando bastante ultimamente, porque dizem que protege do Covid. Então, eu estou fumando bastante. Sendo assim, nós não usamos muito scanner, mas usamos, às vezes, depende do processo da causa, a gente acaba usando. Eu usava o CanScan, até comentei com a Aline nas 4 pesquisas que eu respondi que ela me enviou, mas eu acho que eu respondi bem umas 8, né? E ela me cobrando, porque eu sempre esqueço, né? Também eu tenho esse probleminha, porque é muita coisa realmente. Teve um problema no CanScan no ano passado, ele ficou inativo por um tempo. Eu sei que eu ouvi uma notícia que ele estava com problema, eu excluí ele, passei a usar o Office Lens. É um aplicativo bom, bacana, mas não é nem perto do CanScan. O CanScan é muito melhor. Inclusive, eu entrei em cima da hora na live hoje, porque eu tive que digitalizar alguns documentos lá no escritório e usei o CanScan. O CanScan é muito legal porque ele é fácil, ele é rápido, ele não tem muito segredo, você consegue ajustar os seus documentos de forma rápida e simples, consegue armazenar ele na nuvem ou no seu celular, ou transmitir para o computador. Eu tenho um Note, tenho o meu computador, eu tenho bastante memória para guardar as coisas. Além de tudo, tenho o Google Drive, tenho o OneDrive e tenho o Dropbox. Eu tenho armazenamento para caramba, mas sem necessidade, porque, como eu disse, eu não tenho muitos documentos, meus clientes não têm muitos documentos. Na maioria das vezes, exceto quando a gente pega uma ou outra causa que envolve GAECO ou crimes federais, que normalmente são processos gigantescos, para cima de 2, 3 mil páginas, e aí você acaba usando um pouco mais de scanner. Porém, o que eu precisava falar para vocês é que hoje eu uso muito o Zoom, porque a maioria das reuniões estão sendo feitas pelo Zoom, mas já usei o Cisco, Hangouts, Google Meets. Gostei dentre todos, do Google Meets, que eu gostei mais, achei mais bacana na interface, na apresentação de documentos aqui ao vivo. Se a gente quisesse apresentar, seria fácil. O WhatsApp faz muito tempo que é a minha principal ferramenta de trabalho, seja na OAB, seja na advocacia, seja no âmbito familiar e pessoal, de amizades. O WhatsApp é disparadamente o que eu mais uso, e creio que a maioria também. Para pedir comida, iFood. Eu gosto do Uber Eats, que ele deixa eu pagar com prazo. Ele nunca reconhece meu cartão e só cai 2 dias depois. Eu acho legal isso, porque eu tenho um prazo para pagar, né? Só que eu não posso pedir no dia seguinte. Mas o Uber Eats são aplicativos diferentes, descontos diferentes. Muitas vezes dão descontos. Eu estou falando isso porque eu vi muita gente comentando. Dão descontos de 10, 15 reais, mas a entrega é 12, né? Então, sai meio que elas por elas. Então, para comprar por aplicativos, a gente precisa olhar bem nos detalhes da compra que a gente vai fazer, porque às vezes o desconto não serve para nada. Precisa olhar nas avaliações para pedir, porque a gente não conhece o lugar e vai pedir e não vem bacana, não é legal. E essa modernidade está deixando a gente louco, mas principalmente nós de ordem, principalmente quem é mais diretamente ligado a prerrogativas, porque
são todos os dias alguma novidade, alguma diferença, alguma coisa que vai mudar, uma plataforma que um tribunal usa, outra que outro usa, e a gente precisa estar o tempo todo se atualizando disso. Então, para a advocacia, nós vamos precisar abrir a mente, né? E estudar e se qualificar bastante, na medida do possível, investir no nosso material de trabalho, sempre que possível, no máximo possível. Sei que a dificuldade para todos é enorme hoje, financeira. Já fui até criticado por dar esse conselho, mas meu papel não é enganar advogado, é representá-lo, assim como dessa diretoria toda. Então, é necessário que nós, sempre que possível, façamos um investimento em todo o nosso material de trabalho, que hoje é muito ligado e vai ser muito ligado à tecnologia. Muitas coisas irão mudar. Muitas leis terão que mudar também para que essas mudanças sejam plenas. Mas eu garanto para vocês que muitas coisas irão mudar e é uma hora que a gente precisa estar antenado e preparado para esse futuro que veio 15 anos em 2 meses. Mas é o futuro, é o que a gente tem pela frente. Nós, de ordem, vamos lutar contra essa mudança positiva, mas ela é inevitável uma hora. Então, o que eu precisava falar era isso, sobre o que eu uso. E mesmo usando tanta coisa, eu peno bastante. Então, novamente, agradecer a todos. Perdão, meu presidente José Augusto, meu amigo. Boa noite. Uma honra ter você aqui, presidente do Direito Imobiliário. Vi agora. Diego Bonetti, presidente da Comissão de Direito Civil. Acho que a nossa presidente esqueceu de vê-lo. Mas está conosco. Bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Presidente Aline, Comissão de Startups. Falei certinho? Graças a vocês eu entendi o que é uma startup. Entendi que eu as utilizo há muito tempo e hoje, graças a vocês, eu sei o que é uma startup. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Darlan, por essa coordenação. Parabéns, Tiagos, por todo o empenho que vocês têm. E contem sempre conosco. Estamos à disposição 24 horas por dia. Obrigada, doutora Alexandre. É muito engraçado porque o doutor Alexandre é ligado no 220 e eu também sou ligada no 220, então a nossa conversa, o doutor Darlan esses dias falou, Aline, você manda um monte de mensagem ao mesmo tempo, me deixa doido, mas a gente acaba se entendendo. Obrigada pelas considerações, doutor Alexandre. Eu vou passar agora, a gente tem mais, pessoal, mandem bastante dicas aqui no nosso chat e a gente vai agora receber o nosso último presidente, né, Tiago? Isso. Nós vamos chamar dentro ainda desse tema, né, nós vamos chamar Tem pergunta. Isso é ótimo. Por favor, Simone, doutora, chama as perguntas. Boa noite, doutora Alexandre. A Carol Gomes, ela pergunta se dá para digitalizar em lote ou só individualizado, se dá para compartilhar por e-mail, WhatsApp, e se dá para digitalizar fotos também, e se esse aplicativo é pago. Dá sim, individual ou em lote. Eu hoje, agora há pouco, estava fazendo em lote. Após a finalização da digitalização, quando você trabalha o arquivo que você quer para deixar ele no formato, se ficou bom ou não, você pode sim compartilhar em WhatsApp, por e-mail. É lógico que cada e-mail tem um limite de tamanho para compartilhamento. E o aplicativo ele tem uma versão gratuita, onde você não consegue eliminar a marca d'água do CanScan, por exemplo, do documento que você está produzindo. Se você pagar, se eu não me engano, R$140 por ano, você elimina essa marca d'água e tem algumas outras
adequações estéticas. Foto também é possível digitalizar e converter para PDF. Tem mais alguma pergunta? Era isso? Esqueci alguma pergunta? Seriam essas. Respondeu todas. Obrigada, doutor. Nada. Obrigado, doutora Simone. Parabéns também pelo trabalho, pela mediação. Muito obrigada. Obrigado, doutor Alexandre. Bem, a gente, para encerrar com o nosso último convidado participante, é um tema muito atual que nós estamos prestes a enfrentar, né, que são as audiências online. Né? Doutor Elton, quero chamar o doutor Elton, passar a palavra ao doutor Elton, que vai compartilhar um pouco da sua experiência que ele já teve com esse tipo de situação, né? Por favor, doutor Elton. Doutor Elton, apresente-se. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Boa noite a todos. Saúdo cada um dos senhores aqui, na pessoa da nossa excelentíssima presidente da Ordem dos Advogados Geográficos, doutora e professora Maria José. Gostaria aqui de fazer alguns registros. Encontra-se presente nessa reunião aqui, e de fato, eu confesso que fiquei aqui, até meu coração bateu mais rápido. Encontra-se o professor Ligieira. O professor Ligieira, ele foi o primeiro presidente da Comissão de Oratória lá em São Paulo. Se estou aqui hoje, faz parte aqui, é graças a um pouco do conhecimento que ele doou aos alunos naquela época lá na oficina de oratória. Cumprimento ainda a presidente da Comissão de Coaching de Itaquera, a doutora Luciana, presidente da Comissão de Oratória lá da OAB da Penha, a Priscila, a doutora Priscila, a presidente da Comissão de Oratória da cidade de Diadema. Cumprimento aqui o meu amigo Jorge, o tesoureiro da OAB de Cotias, que abriu a casa para nós lá, fizemos evento e foi maravilhoso. E todos aqui, sintam-se abraçados aqui, sintam-se acolhidos. Eu olho aqui agora, temos 61 participantes. Confesso que meu coração aqui está batendo. Já gostaria de chamar vocês para fazer uma dinâmica, né, de oratória, conversar um pouco aí, dar a palavra a cada um de vocês, bem como também fazer uma dinâmica aqui de concentração. Mas, infelizmente, não estamos no auditório do OAB, estamos à distância aqui. Agradecemos aqui, né, a tecnologia nesse momento que nos proporcionou, e de forma meio nostálgica, eu que sou uma pessoa nova, o meu primeiro aplicativo ali foi o ICQ, né, o ICQ tradicional. Quem não se recorda aqui do MSN, com aquela famosa borboletinha? Eu, até antes de começar a reunião, comentei com o pessoal aqui. Quando começou o vídeo, não tinha áudio, então você ficava, baixava, voltava, e olhava para um lado, olhava para o outro, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo lá. E hoje, de uma forma mais profissionalizada, saímos do MSN, entramos no Skype. É uma das ferramentas, Tiago, que eu mais utilizo hoje em dia é o Skype. Por quê? O WhatsApp, ele ficou muito informal. O WhatsApp, na verdade, ele está sobrecarregado. Você vai olhar esse aplicativo, tem em média 500, 600 mensagens por dia. Você não consegue mais acompanhar. E o Skype, para as pessoas que mais precisam falar com você de uma forma profissional, ainda é um mecanismo, é um aplicativo extremamente leve, né, para computador, ele não é tão leve para celular, e ele tem uma qualidade de áudio e vídeo que, se eu não me engano, não estou falando nenhuma besteira aqui, bem superior à do Zoom. Comentaram aqui na live sobre o Google Meet. Eu diria aos senhores que eu tive uma péssima experiência no Google Meet. Então, assim, para reuniões mais extensas, ainda que o Zoom está funcionando. Eu tive contato com a tecnologia e da teleconferência na audiência penal. Eu
estive uma vez na Barra Funda defendendo uma pessoa e um dos nossos clientes, ele estava em um presídio a 300 quilômetros aqui da capital e foi muito produtivo, apesar de do meio criminal hoje os advogados ter muito receio. Eu fiquei em êxtase quando eu descobri que tem uma portaria, né? O TJ criou uma portaria para falarmos com alguns reclusos no tempo de pandemia. Algumas pessoas enxergaram com maus olhos. Eu sempre enxergo do lado benéfico. Imagina a possibilidade e a facilidade de você conversar com uma pessoa que está a 400 quilômetros de distância. Você precisa ali de saber como que ele vai se comportar, qual a visão que ele tem daquele caso concreto, sem esse deslocamento. Sem esse deslocamento aí, sem esse custo extra, talvez até facilitando. E outra coisa que me deixou também em êxtase é a possibilidade aí das sustentações orais ser online. Hoje eu tenho atualmente 5 HC no STJ. Infelizmente, não vou sustentar nenhum pelas condições aí dos nossos clientes. Mas olha que maravilha a nossa tecnologia. Eu vou ter a possibilidade de falar, olha, tenho um dispositivo, eu posso fazer aqui a sustentação oral que, modéstia à parte, qualifica melhor aquela peça que foi ingressada no tribunal, traga uma visão, um ponto específico do processo e aquele desembargador ali, ou aquele ministro lá no STF, ele pode analisar de uma forma mais contundente ali e pesar na hora de sentenciar ou de dar a ordem. Né? Lá eles dão provimento, eles não dão sentença, eles dão provimento naquela determinada ordem. Então, a tecnologia, no geral, ela é boa. Ainda temos dificuldade, como comentava com o Thiago. Em um único dia, o TRT2 aqui, na 45ª vara, só porque eu queria, tá, pessoal? Se eu tivesse com medo, teria marcado. É verdade. Eles marcaram e desmarcaram 3 vezes uma audiência. Eu fiquei triste, falei, como é que pode? Justamente eu que queria tanto ali usar a audiência, não consegui fazer audiência trabalhista no TRT. Porém, eu participei de simulações de audiência no TRT, eu pude assistir algumas, e eu posso afirmar que eu não sei o porquê do receio tão grande da advocacia. Se é um mecanismo que vai facilitar a nossa vida ali, eu acho que é bem aceito, é uma forma coesa de se fazer e aumenta nossas possibilidades. Você pegar um cliente que às vezes tem problema de locomoção, você passar aquele link para ele utilizar a ferramenta de forma adequada, eu acho excepcional, eu acho fenomenal. Na audiência criminal, para a oitiva de testemunha, quantas vezes eu viajei 70 quilômetros para ver a testemunha chegar lá e ficar assim, não sei. Será que por teleconferência essa testemunha não se sentiria mais à vontade em narrar os fatos ali para o juiz, o que ele realmente se lembra ou não do ocorrido? Será que não facilitaria a vida dessa testemunha? Porque, às vezes, o juiz manda intimação para vir para São Paulo. Não vem, ele manda precatória para fazer no local. Não vem para São Paulo, não vai na precatória e o processo é protelado. Será que essa teleaudiência, essa conferência com essa testemunha não encorajaria a participar de uma forma mais benéfica a todo o processo? O que eu deixo aqui de experiência na audiência que eu tive dentro da Barra Funda foi algo muito produtivo. Foi algo aí que, de fato, veio para agregar aí no cotidiano do advogado. E tempos aqui, né, de afastamento social, eu não me sinto tão à vontade para estar aqui nessa reunião. Eu gostaria de estar dentro do auditório lá na OAB, poder ali recepcioná-los pessoalmente e dar um abraço em cada um. Mas, se não fosse a tecnologia, qual seria as nossas possibilidades? A princípio, Thiago, a minha fala, passei 1 minuto do meu tempo, seria aqui no tom de é benéfico
a tecnologia, todos nós temos que nos adaptar e, no final das contas, acabaremos tudo com boas risadas e ótimas recordações. Muito obrigado, doutor Elton. A gente começa a perceber, né, que muitas vezes também o advogado tem esses medos, que é normal de encontrar tecnologia, se deparar com esses meios tecnológicos, principalmente quando a gente se vê obrigado a utilizar, né, como foi e está sendo nessa pandemia. Mas é tudo uma questão de tempo. Também participei outro dia de uma live onde se falava sobre essa questão, e tinha uma juíza também falando sobre as audiências online, e não tem nada muito definido, é tudo muito interpretativo, né? E vai depender muito de como tudo vai se desenrolar, e o advogado mostrar boa fé junto com o cliente, e também ter a sensibilidade do juiz de poder avaliar sobre aquele momento, se aquilo pode, se não pode, ele vai levar ao pé da letra da lei ou não, né? Então, ainda não tem nada muito concreto quanto a isso, ainda está se formando todo esse conceito de audiência online, e a gente, com certeza, nós vamos passar, e logo todos estarão inseridos nesse grande contexto, e vai ser mais uma história para a gente ensinar os próximos que estão vindo. Doutora Simone, por favor, nós temos alguma pergunta? Temos sim. Esse assunto é um assunto, né, bem interessante. Aí todo mundo tem bastante dúvidas. Tem uma aqui que eu acho que é para nós, da comissão, com a Rosana Menezes. E ela pergunta, na verdade, acredito também que seja uma sugestão aqui, se a comissão de startup pode fazer uma live sobre esse assunto em audiências telepresenciais. Vou deixar essa pergunta aí para quem responder, Aline. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Obrigada. Oi, agora estou. Quem que... Rosana Menezes. Obrigada, Suzana, pela sugestão. Eu acho que é um tema realmente bem interessante. E eu acho que a gente pode sim fazer. Vamos colocar isso em pauta para uma próxima. Tem outros temas para falar aqui bem legal, e a gente coloca numa votação, mas a gente vai fazer aí alguma live a respeito. Mais alguma pergunta? Tem sim. Catarina, ela comenta aqui que no âmbito criminal da audiência online se torna um tanto quanto temerosa, em especial para o reconhecimento do réu. E tem a pergunta, como fazer nesse sentido? É um questionamento, né? Que surgem várias... Posso responder? Pode, por favor, doutor Elton. Primeiramente, é exatamente esse receio. Eu até conversei isso daqui esse dia com o Alexandre, se eu não me engano, no reservado. O primeiro reconhecimento é feito lá na prisão ou no ato do flagrante. Perfeito? Você está ali ao vivo, né? A pessoa está lá do outro lado, lá, na residência dela, computador. Você vai pré-questioná-la antes de colocar o suposto acusado. Fala, ele tinha bigode, tinha cavanhaque, era meio calvo, era branco, era cor-de-rosa, era moreno. Você vai fazer uma série ali de pré-questionamento para você, advogado, se sentir seguro. Exemplo, ele tem um cabelo liso, me aparece uma pessoa de cabelo crespo. Não é a pessoa. Deixa acontecer. Excelência, quero que conste em ata que a vítima não reconheceu a pessoa por essa determinada característica da pessoa, nitidamente dá para ver que há um equívoco. E dá mais segurança para a vítima. Por exemplo, aqui,
um crime, um delito ali do artigo 213. É constrangedor a vítima ir até o fórum. É constrangedor. E às vezes acontece injustiça. O acusado que está no fórum não cometeu aquele delito. Mas a pessoa está ali naquele momento de pressão extrema, ela pode equivocadamente reconhecer aquela pessoa e causar aí uma injustiça jurídica, uma aberração jurídica. Então, eu imagino que a partir do momento que a tecnologia ela vem, ela tira o grau de tensão da audiência, porque a audiência é um ambiente tenso, seja ela uma audiência criminal, seja ela uma audiência civil ou trabalhista. Às vezes, você está numa trabalhista, a testemunha soa frio, ela não está acostumada com aquele ambiente. Será que ela, numa sala específica, ela não estaria mais confortável para poder relatar os fatos dali e levar ao conhecimento do magistrado? Doutor Elton, obrigada pela sua resposta, colocação. Tem mais uma pergunta aqui da Fernanda Tique. Ela questiona se o advogado e as testemunhas podem todos estarem na mesma sala. Cliente, advogado e testemunha. Correto, obrigado pela pergunta, Fernanda. O TRT, ele tem pedido e-mails diferentes. Para quê? Para enviar o link para determinadas pessoas. Por enquanto é pelo afastamento. Mas tem uma tendência, se a pessoa tiver no escritório do advogado, pós afastamento social, essa pessoa vai poder utilizar-se ali do mesmo IP e mesmo link para poder acessar a audiência. A única diferença ali é que o advogado entra, ele vai passar lá pelo crivo, né, do escrevente, que vai estar coordenando ali aquela audiência, ele vai informar que tem mais pessoas dentro da sala, para o escrevente poder liberar ou não. Foi isso que eu vi lá na simulação do TRT. Mas nesse momento específico, está utilizando-se e-mails diferentes exatamente para criar salas virtuais. A Renata, ela pergunta se todos precisam abaixar algum aplicativo e, se sim, qual seria? Tá. Atualmente no meu computador eu tenho Skype, tenho Meet, baixei não, né? Fiz download do Cisco Web para fazer uns testes com ele. Estou com Zoom. O TRT é Cisco Web. O TJ, se eu não me engano, o TJ também vai ser Cisco Web. Eles estão falando lá em utilizar esse Cisco. Por que baixar o aplicativo? Não há necessidade. Ele só manda o link e você entra no site. Mas por que baixar? Exatamente pela instabilidade da nossa conexão. Por exemplo, eu estou conversando com vocês e por diversas vezes aparece do meu lado aqui na minha tela auxiliar que eu estou usando que a minha conexão está instável. Ele utiliza-se uma porta diferente dentro da internet, que utiliza-se ali o browser, né, o navegador comum. E normalmente pelo aplicativo acaba sendo mais estável. Então, se a doutora tiver a possibilidade de baixar o aplicativo, eu acho aí mais viável. Doutor Elton, muito obrigada pela sua resposta. Obrigada, doutor Elton, pelas considerações. É um tema realmente bem pertinente, por isso também das nossas sugestões aí, né, da sugestão que foi dada. Eu quero agradecer nossa live aqui, a nossa reunião, chegando ao fim. E estou muito feliz novamente, quero agradecer demais a presença de todos. Eu vou começar, inclusive, agradecendo pela Comissão de Direito da Startup aqui, que são os nossos braços, a doutora Simone, o doutor Tiago, o Everson, que não pôde estar presente, a doutora Emeriche. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode para trazer para vocês, advogado, realmente o que é uma startup, como advogar para elas. Imaginem vocês todos esses aplicativos
todas essa modalidade nova de negócio, a gente podendo ser advogado de uma dessas empresas, e essas sugestões que a nossa classe vê como falha, como a gente pode levar essa solução para essas novas empresas, né? Às vezes eles não têm a expertise para isso, eles têm ideias, e eles têm sede, e eles querem crescer, mas eles não têm a nossa ponderação que o advogado tem. Então, a gente se esforça bastante para poder trazer isso para vocês, e eu espero que a gente, nessa live, tenha conseguido, que foi a proposta de mostrar para vocês o quanto a gente usa startup, o quanto a gente pode usar startup, e para um segundo passo depois aí, de como advogar para elas. Inclusive, a doutora Maria José me chamou a atenção a um ponto muito importante. Para quem não sabe, também pode ser um bom tema. Eu vou falar assim por cima, porque tem muita coisa, a gente já aprendeu demais, vocês aqui, né? Mas para quem não sabe, saiu uma legislação nova, uma lei complementar, a 123, né? Nova não, mas ela foi agora recentemente aí, foi chamando a atenção para o fato da concretização das startups, tá? Nós não temos muitas legislações vigentes ou algo que realmente conceitue. Imagina, a gente não tem doutrina que conceitue o que é uma startup, enfim. E aí, com decisões esparsas e com pequenas leis que vêm surgindo, isso vai criando um corpo, vai fazendo com que nós, advogados, possamos ter algo que regulamente a nossa matéria. Então, o artigo 65A dessa lei hoje, ela conceitua realmente a startup, as facilidades financeiras, as formas de iniciar como, né, a empresa, que é iniciar a startup. Então, pode ser um bom tema. Obrigada, doutora Maria José, mais uma vez. Aliás, eu quero te agradecer por estar sempre antenada as novidades, ela me manda artigo, a gente troca informações, isso é muito grandioso, é valiosíssimo para a gente. Eu compartilho com o pessoal, a gente debate. A gente tem um WhatsApp também das startups, se o pessoal quiser deixar o telefone, a gente sempre compartilha informações, novidades, para poder ter essas discussões, tá? Mais uma vez, obrigada. Estendendo já os meus agradecimentos, não vou prender mais vocês, mas em nome da doutora Maria José, agradecer todos os presidentes de comissões que estão aqui, todos os demais, tem comissões de outros lugares aqui também, de outras comarcas. Muito obrigada pela participação, por ter deixado aí, dado esse espaço, compartilhado com a gente nesse momento as informações. Gostei bastante, o nosso chat ficou bombando de informação, isso é muito legal, tem gente dando muitas dicas de startups aqui, coisas que eu não conhecia, o Dr. Darlan também falou de algumas que a gente vai incluir no artigo depois. Obrigada mesmo. E deixar um recado, vou dar a palavra para quem quiser. Aliás, tem uma mãozinha aqui, que você aperta, se alguém quiser falar alguma coisa, aperta a mãozinha aqui, antes de eu encerrar, que eu dou a palavra para alguém dar algum recado. Não sei se alguém quer dar algum recado. É uma mãozinha assim, tá? Meus ajudantes aí me falem se tem alguém aí que levantou a mão. A Catarina. Tem uma pergunta aqui. Posso falar rapidinho? Pode. A Fernanda, ela fez uma pergunta: como separar as testemunhas e os representantes das empresas preposto em audiências telepresenciais? É a pergunta para o Elton. Será que o doutor Elton está aí? Ela complementa ainda que a ideia é a garantia do sigilo, né, nos depoimentos dos depostos e das testemunhas. Aí, como ela fez essa pergunta assim que o Elton parou, eu não vou deixar ela, né, com essa dúvida. Tá, deixa eu só fazer um comentário. Vocês perceberam que eu devo estar travando bastante. E vocês percebem que eu estou olhando muito fixo para ali. Na minha casa tem uma televisão e tem um cara em cima do meu poste.
mexendo na internet. E eu tô com o coração acelerado com medo daqui parar. Repete a pergunta, por favor. Oi, doutor Elton. Deixa eu buscar aqui a pergunta dela. Mas, como separar as testemunhas e os representantes das empresas preposto, né, em audiências telepresenciais? A preocupação dela é com o sigilo, com os prepostos e testemunhas. Perfeito, obrigado pela pergunta. Primeiro, o preposto. Nós, que militamos lá no direito do trabalho, é ilusão achar que o preposto não teve contato direto com o advogado e que o preposto não é instruído pelo advogado. Muitas das vezes, o preposto é a pessoa que instrui o advogado a fazer audiência. Eu posso garantir. Muitos prepostos aí ensinam os advogados a fazer audiência lá. Porque eles estão dentro da empresa, são pessoas do RH e são pessoas que conhecem os funcionários. Princípio da boa-fé. Princípio da boa-fé. O advogado, assim como o notarial de cartório, assim como o juiz, assim como o promotor, ele tem que ter fé pública. Quando eu vou fazer audiência trabalhista, vem sempre a testemunha, doutor, vou falar para você, fala, meu amigo, fala exatamente o que você conhece sobre o João aqui, o que o João fazia na empresa. Eu não posso te dar um texto, eu não posso explicar o que você vai falar para o juiz, porque você vai tentar lembrar o que eu te falei, você vai se perder, o juiz vai ver que você está mentindo e você vai sair de lá preso. Eu já falo a realidade para a pessoa. Então, eu acredito muito no princípio da boa-fé. O advogado ele tem que ter fé pública no que ele está fazendo. O advogado, a única coisa que ele tem a zelar é o nome. Se ele não é uma pessoa idônea para falar, eu tenho certeza que o meu adversário ali, o outro advogado, não está lá fazendo a cabeça do preposto, por exemplo, não está lá explicando a testemunha qual a história que ele vai contar no juiz, eu não sou digno nem de estar na audiência, porque eu não confio no meu colega, no meu amigo de profissão. Então, para mim, princípio da boa-fé. A princípio, o TRT quer mandar links diferentes, mas aí simplificaria, porque eu poderia simplesmente acessar a audiência pelo meu celular, que aí geraria um IP diferente, né, do IP de escritório, eu burlaria a lei, ou simplesmente acessá-la da minha casa. Nesse momento, eu entendo que é boa-fé. Com certeza, a testemunha vai ter falado com o reclamante e o preposto vai ter falado com o advogado na audiência. Então, nesse momento, para mim, é boa-fé das partes. Muito obrigada, Elton. Obrigada, doutor. Eu estou vendo que tem mais perguntas aqui, mas a gente vai responder depois e com certeza a gente vai fazer uma reunião sobre isso. E aí eu acho que fica focado nesse tema aqui, tá? Para finalizar aqui, gente, obrigada. Tem um recado. Tiago, você pegou o recado? A gente ia falar? Tiago Rafael. Eu acho que eu mandei para a Simone, da doação da causa social de alguma comissão aqui, gente. Eu só acho que a gente tem que deixar a Catarina falar, que ela está com a mãozinha levantada faz um tempo já, hein? Não, ela tem mais uma pergunta aqui também, inclusive ela falou do réu, né, identificação do réu, e agora ela falou da cariação. Se der um tempinho, Aline, para ela se manifestar. Doutor Elton, quer falar? Sim, doutora Catarina, a cariação não cairia por terra. Primeiro que, quando você está em audiência, o próprio escrevente ali, ele vai gravar aquele depoimento. Está todo mundo gravando. A doutora está ligadaça aqui com seus 2, 3 monitores, olhando o que as partes estão fazendo. Qualquer divergência de depoimento, eu vejo até por bons olhos. Você vai ter depoimento gravado. O juiz indagou lá, fez a testemunha se compromissar. A partir dali,
extra para anular aquela testemunha, a doutora vai poder fazer a manifestação momentânea ali no juízo. Então, assim, a cariação, eu não acredito que ela vai ser prejudicada, não. Muito pelo contrário. Eu acho até mais perigoso, porque você vai ter ali conteúdo gravado, e conteúdo gravado, tira o juiz, dá uma apertada, a testemunha volta atrás, o advogado fica gritando pela ordem, excelência, pela ordem, o juiz vê para não gerar maiores complicações ali no processo, ele simplesmente ignora o advogado, a testemunha muda a versão dela e acaba sendo uma testemunha válida. Gravou, não tem mais como apagar. Ali você pede a nulidade daquela testemunha. Obrigada, doutor. Só para terminar aqui, a doutora Catarina, ela gostaria de convidar todos a participarem de um ato solidário da OAB de Barueri. Quem puder doar produtos de limpeza, alimentos, higiene, eles estão recebendo lá na OAB de Barueri. Recado dado, doutora Catarina. Obrigada, Simone. Obrigada, doutora Elton. Obrigada, Catarina. Obrigada a todos os participantes. Para finalizar, gente, aqui, eu quero agradecer, vocês estão parabenizando aqui, mas, na verdade, esse encontro não seria nada sem as dúvidas de vocês, sem a presença de vocês. E quero dizer que a questão do direito das startups está à disposição, inclusive. Nós temos maior prazer em poder ajudar, em tirar dúvidas, em estar aqui auxiliando vocês. Agradecer mais uma vez, doutora Maria José, pelo apoio desde o início da proposta, da abertura da comissão, por estar sempre com a gente. Estendo os meus cumprimentos a todos os demais, em nome da doutora Maria José. E desejar uma boa noite a todos. Doutora Maria José, quer fazer alguma consideração? Rapidamente, para não cansar, né? Nós já estamos há 2 horas, né, no chat. Foi muito bom, foi um sucesso realmente. E, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, parabenizar essa comissão, que está indo muitíssimo bem na presidência da doutora Aline, e dizer que, num próximo evento da comissão, nós poderíamos tratar sobre a tributação das startups. Seria um tema interessante também. Eu estou à disposição, ok? Uma boa noite a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Com certeza, obrigada, viu, doutora? Obrigada, e a gente vai, com certeza, falar sobre esse tema também. Bom, pessoal, fiquem em casa, usem as startups, ajudem os mais que têm mais dificuldade a usar também. E a gente está à disposição aí para compartilhar muitas ideias legais e facilitar a nossa vida aí, tá bom? Obrigada a todos, boa noite, bom descanso, até a próxima. E fiquem atentos nas nossas divulgações para a próxima reunião. Obrigada, viu?